Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje nós escutamos um trecho do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo que nós escutamos nos últimos dias. Mas uma palavra me salta os olhos no Evangelho de hoje, quando Nosso Senhor, Ele diz assim: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Essa palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo aqui, ela foi durante muitos e muitos anos interpretada e levada ao pé da letra, onde os mistérios cristãos, os mistérios da fé católica, eram revelados, explicados e celebrados só pelos batizados. Eu não sei se vocês lembram, mas em algumas ocasiões eu já falei aqui na igreja que até o primeiro domingo do advento do ano de 1970, quando se celebrava a outra forma do rito romano, que vulgarmente, comumente as pessoas dizem que o padre celebrava a missa de costas para o povo, e não é essa a interpretação correta, mas o padre celebrava voltado para Deus junto com o povo. Até aquele domingo ali, os pagãos, eles não podiam participar da missa toda. Eles participavam da liturgia da palavra, que vai até as preces, e quando acabava as preces, que se rezava por eles, pelos catecúmenos, eles saíam, eram chamados a sair da igreja. E de verdade, nenhum pagão podia participar da oração eucarística. Por quê? Porque é o grande segredo da fé católica, é o grande mistério da nossa fé, celebrarmos a Eucaristia do jeito que o Senhor, o bom Deus, nos mandou e ordenou. E vejam que ficou ainda um resquício disso, quando ao longo de toda a quaresma, quando se faz o rito da iniciação cristã de adultos, que nós nunca fizemos aqui na paróquia, os símbolos vão sendo entregues aos catecúmenos, inclusive a oração do Pai Nosso. Por quê? Porque seriam batizados no domingo, no sábado santo, comumente chamado sábado de Aleluia. Ali eles entravam na igreja. Enquanto estavam se preparando para serem batizados, a igreja rezava, a igreja amava, a igreja cuidava, mas não permitia que eles participassem e tivessem aos seus olhos os mistérios desvelados. Onde eu quero chegar com isso? Onde eu quero chegar é que o tempo passou, muito tempo passou, 53 anos se passaram, e por incrível que pareça, não só os pagãos não entendem o mistério que nós celebramos, mas hoje em dia, os próprios batizados não conhecem os mistérios que nós celebramos. Tem uma noção, mas não tem profundidade. E é preciso que nós lembremos-nos de algumas coisas, para que a gente possa cada vez mais
celebrarmos com dignidade o mistério da fé. Primeiro, o ato penitencial da missa não é para cumprir tabela, mas serve para que os cristãos batizados peçam a Deus perdão daqueles pecados veniais que cometeram ao longo da semana e possam comungar a Eucaristia. E não precisem se afastar da mesa da Eucaristia. Depois, é preciso que a gente compreenda que nós fazemos um gesto muito bonito antes do Evangelho, que consiste em uma cruz na fronte, uma cruz na boca, uma cruz no peito. Não existe nesse momento o sinal da cruz. Não. É só uma cruzinha na testa, uma cruzinha na boca e uma cruzinha no peito. Onde nesse momento eu devo rezar assim, que eu busque compreender, que eu busque proclamar, que eu busque viver a palavra que eu vou escutar, que eu busque compreender, que eu busque proclamar, que eu busque viver a palavra que eu vou escutar. Não existe nesse momento sinal da cruz. E algumas coisas vão passando despercebidas. Depois, nós temos outro gesto muito santo e muito bonito da igreja, que é o gesto da gente fazer o ofertório. Só que vejam bem, o ofertório, ele tem duas vertentes, uma material e uma espiritual. Muitas vezes a música do ofertório está sendo cantada e as pessoas estão simplesmente esperando as oferendas irem do fundo da igreja. Os católicos passarem recolhendo os donativos, mas perderam a mística desse momento. Vejam bem, o ofertório deve ser uma atitude espiritual e uma atitude material. A atitude espiritual, nesse momento, eu oferto a Deus espiritualmente o que eu tenho de bom, o meu tempo, o meu pensamento, a minha disponibilidade de fazer o reino acontecer, o meu trabalho pela igreja, pela causa do Evangelho, a minha disponibilidade em ser de verdade um arauto do Evangelho. Nesse momento, eu oferto a Deus as minhas preocupações, as minhas dificuldades. E depois, eu dou o donativo à igreja, como expressão da minha oração. Primeiro, eu rezo. E depois eu dou o meu donativo à igreja. Muitas pessoas não conseguem compreender isso aqui. Não conseguem ver essa mística do ofertório da igreja. E eu ser chamado para trazer ao altar os donativos, para fazer parte daquela procissão do meio da missa,
Eu devo fazer num espírito de fé. Eu devo fazer com um coração contrito em Deus. É uma pena que muitas pessoas não entendem isso. E tem gente que diabolicamente tem vergonha de trazer as coisas ao altar de Deus. Onde você está ali participando da terceira procissão mais importante da missa. A procissão de entrada, a procissão do Evangelho, agora a procissão dos donativos. Se alguém me chama para que eu tome parte nessa procissão, eu nunca deveria dar um não, porque eu estou tratando de coisas santas. Porque aquele pão que vai ser consagrado ao corpo do meu Senhor foi trazido ao altar por mim. Porque o vinho que vai ser consagrado no sangue do meu Senhor foi trazido por mim. Porque a água que representa a humanidade de Cristo, que se perde na sua divindade, no cálice sagrado, foi trazida por mim. Fui eu. Antigamente, os pães para a celebração da missa e o vinho era escalado na igreja assim. Na próxima semana quem vai fazer é Dislene. Na outra semana quem vai fazer é Leila. Na outra semana quem vai fazer é Eva. E as pessoas preparavam o pão em casa e traziam. Isso se perdeu, porque ficava muito incômodo. E a igreja, como é mãe e mestra, e busca de verdade facilitar a vida das pessoas, começou ela mesma, dentro dos mosteiros, a fabricar as partículas sagradas, as hóstias santas. Vejam, é você quem está ali, não representando, mas está doando à igreja, está trazendo aquilo que santamente vai servir para a santificação do povo. E tem gente que tem uma vergonha danada. Vergonha porque não entendeu o mistério que nós celebramos. Depois, observem que a Santa Missa é uma celebração que ela vai exortando, ela vai, de certo modo, chamando a atenção ao longo de toda a celebração, para que as pessoas se deixem se envolver com o mistério. Em algumas vezes, a igreja exorta as pessoas a dizer assim, dizendo assim: o Senhor esteja convosco. No mínimo, 3 vezes na missa acontece, podendo chegar até mais algumas vezes. No início da missa, ao invés de falar a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o padre pode falar: o Senhor esteja convosco. É uma das opções. Depois, no Evangelho. Depois, na oração eucarística. E depois, na bênção final. No mínimo 3 vezes. O que significa esse o Senhor esteja convosco? Não é simplesmente uma palavra solta, colocada pela igreja e vazia, não. Aqui traz um rico significado, onde, quando o padre dizia: o Senhor esteja convosco, a resposta antiquíssima era: e com o teu espírito, ou seja, o padre jogava para as pessoas jogavam para o padre. Numa exortação de dignidade do mistério celebrado. Quando
a gente diz assim: o Senhor esteja convosco, e a gente também diz: Ele está no meio de nós, que por incrível que pareça, embora muitos liturgistas não compreendam, esse estar no meio de nós faz parte de uma das catequeses mais antigas da igreja, que é aquela leitura do Sábado Santo, quando a igreja toda em silêncio, nosso Senhor desce à mansão dos mortos e vai à procura de Adão. E a resposta é: Ele está no meio de nós. Ou seja, Ele desceu ao nosso meio, Ele está aqui entre nós. Essa resposta, ela é tão antiga quanto e com o teu espírito. E para nós é de verdade um momento muito gracioso a gente reconhecer que Cristo está em nosso meio. Quando o sacerdote ele diz: o Senhor esteja convosco no início da missa, a gente diz: Ele está no meio de nós, porque nós estamos constatando uma verdade, porque quando 2 ou 3 estão reunidos em nome de Cristo, Ele está presente. 2 ou 3 batizados. A gente vai constatar que a assembleia reunida é manifestação da presença de Deus, porque o Espírito nos congrega. Quando o sacerdote no Evangelho diz: o Senhor esteja convosco, Ele está nos dizendo, Ele está no meio de nós, através da sua palavra que é viva e eficaz. Quando, na hora da oração eucarística, o sacerdote diz a mesma coisa: o Senhor esteja convosco, o sacerdote está dizendo: olha, Ele vai estar aqui, fisicamente, sacramentalmente, divinamente em nosso meio. A espécie eucarística é de verdade o corpo de nosso Senhor. Essa é a nossa fé. Nós cremos nessa realidade de fé. Nós cremos nessa realidade divina deixada por Deus. Nós cremos nessa realidade deixada por nosso Senhor. A sua presença em nosso meio. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, e a última exortação: o Senhor esteja convosco, também é uma constatação, porque agora Ele está em nós e nós estamos nele no final da missa. Não é simplesmente para dispersão, mas agora nós estamos com Cristo. Quando eu cheguei aqui, eu achava tão estranho, porque as pessoas, depois que comungavam, vinham na época antes da reforma do altar, vinham se ajoelhar aqui aos pés do Santíssimo, do Sacrário. Ou nas igrejas passavam e iam se ajoelhar lá. Graças a Deus a gente catequizou e mostrou: olha, a partir de agora, se você comungou, o mesmo Deus que está no altar, Ele está aí no teu coração. Não é preciso vir aqui se ajoelhe aí. Deus está aí com você. Sinta a presença de Deus. Depois, tem outro momento que nos joga santamente até Deus, que é depois dessa exortação da oração eucarística: o Senhor esteja convosco.
O sacerdote de um modo tão santo, o sacerdote de um modo tão digno, vai dizer corações ao alto. Essa exortação da igreja, meus irmãos, não é um gesto vazio, mas é o sacerdote agora nos pedindo: eleve as dores, as dificuldades, os sonhos, os problemas, os projetos até Deus. Corações ao alto quer dizer que as nossas aspirações devem estar agora no altar da Eucaristia. Olha, uma vez, em meio a tanta preocupação da paróquia, em tanto problema, em tanta dificuldade, tanta coisa, eu ligava para Padre Alex, que tenho tanto carinho por ele, que foi meu pároco, e ele me dizia assim: mas você já parou para pensar na mística do Corações ao Alto? Meu irmão, eleve esse coração até Deus. Veja, e já tinha passado pelo seminário, já estava nos primeiros anos do ministério como padre, e parece que não tinha de verdade me atinado a essa realidade. E foi preciso outro padre me dar uma catequese sobre isso. E eu parei, pensei e disse: não é que ele tem razão? Não é que ele tem razão? E fui estudar a mística disso aqui. E fui estudar por que a igreja sempre exortou as pessoas a levarem o coração até Deus. Por quê? Porque simplesmente nós somos resgatados por Cristo para levarmos uma vida divina, mesmo sem sermos divinos. Depois vem a terceira exortação. Em outro momento, quando for falar em ação de graças, a gente vai falar sobre ela, né? Quando o sacerdote diz: demos graças ao Senhor, o nosso Deus, e nós dizemos: é nosso dever e nossa salvação. Tem outra parte da missa que eu queria muito chamar a atenção aqui na igreja, que é a respeito da palavra, quando nós comungamos. Tem algumas pessoas que esquecem, ou têm preguiça de dizerem amém. Quando o sacerdote ou ministro extraordinário eleva a Eucaristia e diz o corpo de Cristo, o amém não é opcional. Não é. Você tem que abrir a boca, não é preciso gritar, mas você tem que falar dando testemunho, amém, ou seja, eu creio, eu acredito, eu quero que de verdade o Senhor entre em mim. Esse amém, ele é apocalíptico. É a igreja olhando a transformação do homem, que um dia vai se regenerar todinho num corpo glorioso, semelhante ao corpo dele. E essa transformação, essa mudança, começa a partir da Eucaristia que nós comungamos. É a partir da Eucaristia que nós comungamos que acontece em nós essa mudança divina, essa mudança santa. É a partir da comunhão que a ressurreição começa em nós. Vejam, o amém, ele não é opcional. Nós somos obrigados a dizer amém. Que é uma das coisas que eu vou exortar os ministros extraordinários da paróquia a só entregarem a Eucaristia quando a pessoa disser amém. Porque tem gente que esqueceu
ou parece que nunca aprendeu. Mas o amém é uma obrigação da gente dizer. Então, é importante que a gente vá, ao longo da nossa história, buscando compreender o mistério que nós celebramos, que é aquilo que de mais santo, mais sublime a igreja tem. E vejam que nós não podemos ter o coração insensível, como o Senhor se queixou daquele povo, porque o coração deste povo se tornou insensível. O cristão tem que ter esse coração sensível à mística, ao mistério que santamente nós celebramos. Que o Senhor, o bom Deus, assim nos ajude, nos fortaleça e nos faça de verdade cada vez mais compreendermos o mistério que ora celebramos.